Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá, advogado, olá, advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai falar de um dos meus assuntos preferidos, que não é preferido de vários advogados, que eu sei disso, que é o trabalho remoto na advocacia. O trabalho remoto é amado por alguns, por outros, alguns escritórios têm ainda alguma dificuldade, a pandemia acabou forçando a utilização do trabalho remoto na advocacia. E hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com o escritório de advocacia, e hoje eu vou falar aqui com o Pablo e com o Rogério, já vou apresentar eles aqui para toda a audiência, mas eles vão compartilhar a história do escritório deles um pouquinho, né? Um escritório que já utiliza o trabalho remoto há mais de 10 anos. Então, assim, o que eles aprenderam lá desde o início do uso do trabalho remoto, quais foram as dificuldades, como que foi aí os desafios da pandemia e o que a gente tem aí para 2021 para a gente liderar as nossas equipes com mais eficiência, a gente profissionalizar melhor a gestão do nosso escritório. Esse que é o objetivo do episódio de hoje. Eu estou aqui hoje com o Rogério Davi, ele é mestre em Direito na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ele é especialista em Direito Tributário pela PUC do Rio e também em Direito Privado pela Universidade Federal Fluminense do Rio também. E ele é membro fundador da Sociedade Brasileira de Direito Tributário, sócio do escritório Davi e Ataíde Advogados. O Pablo é advogado, ele é sócio do Rogério no Davi e Ataíde Advogados. Ele reside em Montreal, no Quebec, no Canadá, está falando de lá, né, com um fuso horário diferente do nosso. E ele é responsável pela área de negócios internacionais do escritório Davi e Ataíde Advogados, com foco em assessoria para negócios entre Brasil e Canadá. Ele também tem um LLM em Direito Empresarial Brasileiro pela FGV e atualmente ele cursa equivalência em Direito Canadense pela Université de Montreal. Sejam bem-vindos, é um prazer estar recebendo vocês, Pablo e Rogério. Muito obrigado por terem topado aí o convite, compartilhar um pouquinho da trajetória de vocês e dicas práticas sobre esse tema aí fundamental, né? Quem quer ter um escritório de sucesso precisa dominar o trabalho remoto atualmente, né, pessoal? Obrigado, Gabriel, pela oportunidade de a gente conversar aqui com a sua audiência. É sempre bacana a gente falar sobre o escritório, que a gente revisita, né, tantas práticas que às vezes a gente esquece no dia a dia, e compartilhar conhecimento, sim, com os ouvintes, né? Sempre é importante a gente... É uma troca, né, na verdade, né? Então, a gente já ouviu muito podcast seu e aprendemos bastante com eles, né? E a gente espera poder também contribuir com os ouvintes. Também queria agradecer aí a oportunidade de falar um pouco aqui com a sua audiência, que eu sei que é uma audiência já bem consolidada, né, bem qualificada, e, enfim, vai ser um prazer aí compartilhar um pouco das experiências que a gente tem aqui no escritório. E assim, Rogério e Pablo, né, vocês começaram o trabalho remoto no escritório aí há mais de 10 anos, né? Então, vocês foram realmente bem inovadores, pioneiros na utilização do trabalho remoto. Como que foi esse início para vocês? Não sei se vocês se lembram assim, com detalhes, mas assim, quais foram os principais desafios que vocês tiveram? E hoje vocês estão aí, acho que são 4 sedes, né, em diferentes estados, diferentes países. Como que é esse dia a dia assim, de vocês, assim, do começo de uma equipe remota até a esse nível mais avançado, onde vocês já até possuem uma área de desenvolvimento internacional de negócios aí para o escritório de vocês? Não foi nem digamos assim, uma opção, foi falta de opção mesmo, né? O escritório, quando ele começou, já no dia 1, você tinha parte da equipe, muito pequena, no primeiro dia, espalhada. Eu morando no Rio de Janeiro, e a minha equipe, por exemplo, estava em Cachoeiro de Itapemirim, município do interior do estado do Espírito Santo. Então, já no dia 1, a gente tinha que trabalhar dessa forma, não era uma opção para a gente, né? E a maior dificuldade que eu lembro no começo era os custos envolvidos em implantação, para você conseguir montar
uma estrutura de hoje de você poder compartilhar arquivo na nuvem. Naquela época era para pouquíssimas empresas, né? O acesso, o próprio TI não tinha o know-how que você precisava, né? Então, realmente, se a gente for comparar, o escritório vai fazer 10 anos, né? No ano que vem, 2021, muita coisa tornou a vida do advogado mais fácil aí. Essas ferramentas digitais hoje são bem mais acessíveis, né? Então, realmente, primeira dica que eu dou para os advogados na medida do possível, estarem ligados na vanguarda da tecnologia, porque já tinham ferramentas que poderiam ser implementadas, né? Mas somente quem estava ali atento aos primeiros passos poderiam identificar naquela época. Não sei se o Pablo tem uma outra leitura também decorrente de toda essa transição, Pablo. Eu já peguei isso andando, né? Eu peguei o bonde andando, como se diz. Eu me juntei ao escritório em 2016, né? Então já tinha 5 anos, né, desse formato funcionando. E o que eu posso dizer é que, assim, desde quando eu entrei, de fato, funciona muito bem o sistema aí de trabalho remoto, né? Nem se pensava em pandemia, mas já era um modelo que funcionava, né? E é interessante que a visão, já que os fundadores já tinham, né? O Rogério, o Vitor, interessante a visão de querer, por opção, né? Como ele disse, no início não foi uma opção, mas acho que depois acabou virando um diferencial, né? De ter essas equipes remotas. Né? Remoto ele não queria dizer home office, né? Porque a gente de fato tem escritórios físicos, né? Mas queria dizer de estar separado fisicamente, né? Então, parte da equipe no escritório em Vitória, parte da equipe no escritório no Rio, Cachoeiro e São Paulo, e isso funcionava muito bem. Eu lembro que, né, o lema foi sempre assim, as equipes têm que estar espalhadas mesmo, né? Então, assim, de fato, era, por exemplo, no início da área trabalhista, onde tinha menos gente, né? Eu ficava em Vitória, no Espírito Santo, e o meu braço direito ficava no Rio. Então... E era engraçado que chegava um advogado para você, pô, Rogério, preciso contratar. Aí vem logo aquela ideia inicial, pô, vou contratar pessoa para sentar aqui do meu lado, que eu vou... Chegavam até a me falar, não, mas é que eu posso abrir o monitor para ela mostrar o que eu quero que ela escreva. Eu falei, como é que é? Aí eu falei, não, é exatamente o contrário, exatamente a pessoa da sua equipe vai ficar o mais distante, porque a gente primeiro quer preencher geograficamente as unidades, né? Então, se você está precisando de uma pessoa na sua equipe, o exemplo do Pablo trabalhista, o último local, né, que por excelência que a gente iria selecionar era na unidade de Vitória. A gente certamente ia puxar alguém ou para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, para forçar esse trabalho remoto, né? A gente falava em tom de brincadeira, mas a gente sabia que era possível, e às vezes você não consegue quebrar o paradigma do papelzinho amarelo no monitor, existe até hoje. Tem gente que acha que se perder o post-it amarelo ali, perde prazo. E sei lá quantas décadas aí, tantos colegas que eu tenho que não usam isso, né? Então, é realmente bem lembrado, Pablo, que a gente fazia por opção. Hoje em dia não, hoje em dia já... Isso justamente nos permitiu ter o diferencial de justamente de ter a capilaridade, né? Que permitiu atender as empresas em São Paulo, no Rio e no Espírito Santo, né? Agora também aqui no Canadá, justamente por essa capilaridade aí de ter equipes fisicamente em cada um desses lugares e que se integram remotamente, né? E assim, como que vocês fazem para gerenciar bem as tarefas assim da equipe? Porque, poxa, o trabalho remoto ele é sexy, né, digamos, né? Poxa, todo mundo quer trabalhar de uma forma mais livre, mais flexível. Para quem trabalha, digamos, é sexy, mas muitas vezes para o sócio ali é complicado, assim, né? Poxa, como é que eu vou garantir que está todo mundo trabalhando? Eu já escutei alguns advogados falando assim, mas como que eu vou saber se o advogado não está me enrolando? Como que eu vou saber se está todo mundo performando mesmo? Como que a gente mantém a qualidade do trabalho? Porque quando a pessoa está aqui no dia a dia comigo, eu garanto que ela vai fazer bem, né? Porque a gente vai conversar essas coisas, e aí a gente passa assim, por uma situação igual na pandemia, e vocês antes disso, por decisão própria, já tinham uma equipe remota, a gente não consegue ir ali bater no ombro do colega ali do lado ali do escritório e compartilhar alguma ideia. E hoje eu vejo, né, que vários escritórios que não se adaptaram desse modelo, eu vi escritórios que, mesmo com a pandemia, estavam indo lá todos os dias, os sócios, às vezes ali trabalhando, às vezes de porta fechada,
só porque não conseguiam não trabalharem no escritório, sabe? Como que vocês venceram esses desafios? Qual que é a visão de vocês sobre isso? A gente, digamos assim, pode separar dois momentos aí, né? Porque como o Pablo ele colocou, a nossa gestão era remota, né? Porque realmente a gente optava por desmembrar a equipe do escritório físico, mas temos unidades físicas nos locais onde a gente tem, nos locais onde nós temos escritórios. Então, de certa forma, a equipe ia presencialmente, né? Mas muita coisa a gente sempre foi flexível com o home office. Nunca teve também, o que para muitos escritórios é um problema, né? A gente sempre foi favorável, assim. Mas, realmente, digamos assim, nessa fase aí da pandemia, do novo normal, para a gente foi um paradoxo curioso. Porque, primeiro, a gente teve uma facilidade tremenda para virar a chave. Lembro logo no começo, assim, né, Pablo? Lá na segunda quinzena de março, quando a coisa ficou muito obscura, vai ou não vai, vai ou não vai, a gente, com uma reunião aqui online, assim, coordenamos, sem a mesma dramaticidade que muitos escritórios que nem arquivo na nuvem, por exemplo, tinham. A gente entende perfeitamente, né? Se é habitual o advogado a rever as suas petições usando um monitor estendido, pode parecer a coisa mais óbvia do mundo para a gente, mas eu sei que muitos colegas ainda estavam presos a esse modelo. E aí a pandemia mudou da água para o vinho. Para a gente, não. Então, realmente, aí deixou de ser um trabalho assim, de gestão de equipe remota, porém, com escritório físico, com facilidades de home office, para se tornar realmente um escritório 100% home office. Aí sim, foi esse novo normal, que logo nas primeiras semanas a gente caiu a ficha e pensamos, poxa, de certa forma a gente está mais preparado. E de alguma maneira, eu lembro que, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, ele tinha uma meta da justiça sem papel, né, que até 2012, se eu não me engano, a meta era que não existisse mais processo de papel no Poder Judiciário brasileiro. Não, a meta não foi atingida e precisou de uma pandemia para você conseguir, digamos assim, exercer grande parte da advocacia, que às vezes, assim, despachar com o magistrado, né, ser atendido ali por um julgador, e que mesmo com o trabalho remoto, tinha essa dificuldade logística, porque a nossa equipe remota tinha que se mobilizar fisicamente para despachar em outro município, em outro estado, porque nossos clientes estão nessas regiões geográficas, e a gente conseguia fazer essa gestão. Então, realmente, de certa forma, esse novo normal acelerou esse movimento, que para a gente era uma coisa esperada, né? Eram raríssimos os ministros, por exemplo, que aceitavam despachar remotamente. Hoje em dia virou a regra, não mais a exceção. Então, de certa forma, a gente, quando percebeu, olha, de todo modo, a gente está até, assim, relativamente preparado para passar por esse momento, em termos de gestão de equipe, e realmente deixou de ser um trabalho de ir para o escritório para ficar realmente as pessoas em casa. Vou deixar o Pablo comentar e depois eu abordo a segunda parte da sua pergunta, o que a gente faz, como é que, de certa forma, a gente tenta operar e manter a unidade, né, mesmo à distância. E, Rogério, se você até me permite complementar a pergunta, o que eu pensei aqui durante a sua fala foi quais na visão de você e também sua, Pablo, são os pré-requisitos para que um escritório, de fato, ele consiga trabalhar bem, performar bem no home office. Porque às vezes ele não está conseguindo, porque está com um pequeno desafio técnico aqui, tecnológico, que a gente precisa superar para que a gente consiga, de fato, chegar nesse segundo momento para pensar melhor na gestão. Uma outra coisa aí que, enfim, também para falar um pouco do contexto, que o Rogério não mencionou, é que nosso escritório também tem um perfil em que talvez 50% aí das nossas atividades são consultivas e não contenciosas, né? O consultivo, por natureza, já é um trabalho muito mais à distância, né? Trabalha com consultivo corporativo, né? Para empresas aí de médio e grande porte, que é tudo por e-mail, né? Praticamente, né? De vez em quando, uma empresa pede uma reunião presencial para abordar um determinado assunto, mas agora com a pandemia, obviamente, as empresas também não estavam presenciais, nossos clientes também não estavam trabalhando presencial, e aí, obviamente, isso também aumentou a tolerância, né, para essas questões, né? O que a gente sempre fez, né, mesmo na parte consultiva, em que a maior parte era já um atendimento remoto, já por e-mail e tal, que eventualmente o cliente demandava alguma coisa física, a gente viajava muito, né? Então, assim, pessoal de uma unidade para outra, eventualmente, né? A gente sempre tentava, claro, ser
tem gente de todas as áreas de prática do escritório, ter pelo menos uma pessoa de cada área de prática em cada escritório, o que diminuía já a necessidade de viagem. Então, se alguém quisesse falar com alguém trabalhista no Rio, ia ter uma pessoa, alguém trabalhista em Vitória, ia ter uma pessoa, em São Paulo, ia ter uma pessoa, etc. Mas, quando não era possível, pela expertise, enfim, alguma coisa assim, a gente viajava. Então, todo mês, né, eu ia para o São Paulo, para o Rio, o Rogério até um pouco mais, aí fazia ponte aérea Rio-São Paulo toda semana. Então, a gente fazia dessa forma. Então, o perfil consultivo da gente ajudou, né? E também as ferramentas de gestão que a gente usa, né? Eu acho que é isso que o Rogério vai abordar aí, né, na segunda parte aí da sua resposta. A gente usa as ferramentas de gestão, né? Os ERPs jurídicos, vamos chamar assim, né? A gente tem um sistema desde 2011, que é o mesmo que a gente usa, e a gente usa ele com muito afinco, né? A gente tem, né, tudo bem padronizado no escritório, né? De uns anos para cá a gente implementou também uma controladoria jurídica, o que facilita muito também, né? Que deixa tudo organizado. A própria controladoria jurídica também trabalha de forma remota, né? Então tem gente em Cachoeira de Itapemirim, tem gente em Vitória, tem gente no Rio, na controladoria jurídica, e o que facilita também, né? Então, acho que controladoria jurídica, padronização, uso de sistemas, né? A questão do consultivo também acho que facilitou um pouco, né? E no contencioso, realmente a resposta do judiciário brasileiro foi muito boa, né? Na minha opinião, o judiciário brasileiro está de parabéns aí pela resposta que conseguiu dar, né? Eu digo porque eu acompanho, eu moro aqui no Canadá, né? Aqui na província do Quebec. Eles, durante a pandemia, fizeram assim a revolução que foi implantar a possibilidade de você protocolar uma peça eletronicamente. Essa foi a revolução deles aqui durante a pandemia. Então, o Brasil está anos-luz na frente aqui, né? Recentemente, a província vizinha aqui de Ontário também aboliu o fax oficialmente, que era o que eles ainda usavam, né, como método para alguns casos, né? Aboliram o fax durante a pandemia, foi a evolução deles, né? E o nosso, a gente já está falando em cortes 100% digitais, né, com a resolução recente aí do CNJ. Não, peticionamento em drive-thru, né, também, algumas OABs fizeram isso. De certa forma, tem o famoso jeitinho brasileiro aí, o jogo de cintura que falta, às vezes, lá fora, né? Soluções criativas, né? Qualquer cenário diverso precisa de soluções assim. Não, mas o que eu queria abordar, não necessariamente a ferramenta, a dica que eu poderia dar aqui, porque, na minha opinião, hoje em dia, os programas de software de gestão de escritório, todos eles têm pontos em comum, eles vão ter o ferramental básico ali, né? Nenhum deles, assim, tem alguma coisa que seja tão diferente assim. Às vezes só muda o botão, está no lado esquerdo, está no lado direito. E, na verdade, o mais importante é a customização que ele permita que você faça. Isso que eu acho a dica que eu poderia dar. Porque o nosso próprio programa aqui, que a gente usa, como o Pablo comenta, a gente mesmo olha, sente que poderia ter alguma ferramenta que ia colar e qualquer outro programa teria dessa forma. Só que eu acho que, tipo assim, muitos, talvez, escritórios de advogados vêm com, digamos assim, um monte de ferramenta poluindo a página, não fazendo sentido para o usuário, mas está ali. Vamos economizar, porque a pessoa que sabe usar, ela vai entender aquilo ali, mas a pessoa que vê aquilo pela primeira vez, né, ela não vai ser intuída dentro daquilo que você quer. Então, a gente, por exemplo, a tela inicial do nosso programa é a lista das tarefas que a pessoa organizou para si, né? Isso não vem do programa, isso foi uma customização nossa, né? Na verdade, a primeira tela do programa é um baralhado lá de tabelas, colunas e tal, que deve fazer sentido, mas para a gente a ideia é simplificar, né? O simples sempre vence no final. Então, a gente tem essa preocupação de simplificar layout. O próprio software de gestão de e-mails também, a gente busca simplificação. As pessoas não entendem, Rogério, por que o layout tem que ser dessa forma? Tem que ter esse critério de reunião de e-mails e tudo. Cara, porque isso vai otimizar. Segue o que eu estou falando, Daniel San. Vai pintando a cerca, que no final você vai dar o golpe. Não fica questionando no meio do caminho, não, porque o história já tem um modus operandi aí de muito tempo. Agora, sugestões, depois que você vê o modelo e vem de fora com um novo oxigênio, é sempre bem-vinda, né? Mas o questionamento, sem conhecer ainda o final de todo o processo, a gente pede para guardar um pouquinho, qualquer pessoa que faça a ambientação, que é o que a gente chama dessa fase inicial. A gente entende que tem, claro, melhorias a fazer no escritório, mas
É tanta gente que fala com a gente que vê algum diferencial, né, Pablo? É comum a gente ouvir esses feedbacks de colegas mesmo assim da advocacia que comentam sobre isso e deixa a gente realmente orgulhoso. Mas é uma coisa que a gente faz, primeiro, como eu expliquei, por necessidade, que os escritórios estão espalhados, né? A equipe ela é remota e também faz por um modelo de qualidade realmente para o cliente, que a gente imagina que quando você adota esse modelo, né, de elaboração, revisão e aprovação, você tende a elevar o nível da qualidade, dar um resultado, e a qualidade também para os advogados, para a nossa equipe, né? Porque a gente fala muito isso nas conversas em que a gente tem, assim, que a gente explica, olha, você tem que ter cuidado, hoje em dia, muita, digamos assim, formas de você ser demandado do cliente, né? WhatsApp, e-mail, ligação, enfim, de tudo que é jeito, né? Então, se a pessoa não criar aquela cultura de saber o que fazer com aquilo, né? Processar, gerenciar o que vai fazer, tentar organizar a sua semana, ela não vai sobreviver. Concordo que o fato do escritório ter um perfil consultivo realmente torna menos dramático. Eu sempre falei que a gente, digamos assim, de certa forma, estava mais preparado, comparado com colegas que realmente estavam ainda presos a uma era antiga, como eu tenho hoje amigos de escritórios pequenos, né? Mas que usam ainda servidor local, porque montou servidor, né? Sei lá quantos anos atrás, você fala, cara, bota isso numa nuvem, né? E ele para pensar e mantém. Né? Hoje em dia, para acessar remotamente, é onde nos acuda, né? Lento, não carrega. E a gente, como teve que ir para a nuvem obrigatoriamente, chegou agora e já estava preparado para isso. Um adendo aí, Rogério, uma coisa que eu lembrei aí você falando, é a questão do treinamento, né? A gente, primeiro que a gente tem tudo normatizado, né? A gente tem manuais dentro do nosso sistema aí que a gente usa, a gente tudo manualizou, né? Que a gente chama. Então tem manual de ambientação e tudo. E dentro do manual de ambientação, uma das primeiras coisas quando alguém é novo entra no escritório, isso seja alguém administrativo, seja estagiário, seja até um novo sócio. Não é só para advogado, é para todo mundo. Exatamente. Uma das primeiras coisas é alinhar aí os conhecimentos de gestão de produtividade, gestão do tempo, é o livro do Christian Barbosa, que a gente segue, o Tríade do Tempo, né? E todo mundo usa esse modelo de gestão de produtividade. Hoje se fala muito em gestão ágil, etc. E a gente já usa, né? Lá esses assim, sistemas... não é bem... São os conceitos, digamos assim, né? Não, tô dizendo assim, não que a gente use uma ferramenta que hoje se intitula como gestão ágil, mas assim, a gente usa metodologias padronizadas de gestão de produtividade no escritório. Todo mundo tem a sua agenda de tarefas, de compromissos dentro do nosso sistema jurídico. Se eu quiser saber o que o meu colega da outra área está fazendo hoje, eu vou lá e abro lá dentro do mesmo software jurídico, onde a gente tem os processos, onde tem as OS do consultivo e tudo mais, está ali. Então, assim, isso que para a gente é natural há 10 anos, para muitos ainda nem chegaram nessa etapa ainda. Então, e é uma pauta interna, a gente conversa entre a gente, né? A gente fala muito isso, de usar os mesmos jargões, assim, vamos processar os e-mails, não deixa a caixa de entrada. Caixa de entrada é uma forma de você gerir as suas atividades, não é uma caixa edificada, né? A caixa é um e-mail que chega ali para ser processado algum encaminhamento. Para muitos isso faz sentido, para outros não tiveram essa informação, né? E isso ajuda realmente você não pirar no final do dia. Não ficar... E assim, Rogério, e Pablo também, né? Assim, acho que vocês trouxeram duas coisas muito que eu queria destacar aqui, eu achei muito interessante. Primeiro, né? De acordo com o tipo de cliente do escritório, vai fazer mais sentido uma abordagem mais online ou menos, mas eu acho que, independentemente do tipo do seu cliente aqui, de você que está nos escutando ou assistindo esse conteúdo agora, criar uma experiência online é quase mandatório nos dias de hoje, ainda mais na pandemia e no pós-pandemia também. As pessoas querem ter a opção, no mínimo que seja a opção, mas elas precisam de ter essa opção de ser atendidas online. Isso gera mais valor. Então fica uma ideia aí para vocês também de pensar, poxa, como que eu melhoro a minha experiência? Talvez eu não trabalhe no consultivo, eu tenho audiência todo dia, realmente escritório online é uma realidade distante, tudo bem, não precisa ser isso, mas o que você pode beber um pouquinho dessa fonte aqui para deixar a experiência do seu escritório um pouco mais diferente? E o segundo ponto, a gente começa a ver aqui já alguns padrões, né? Para que eles consigam aqui, né, uma boa gestão, o que é necessário? Um bom conhecimento de gestão de negócio, de produtividade, e aí utilização de metodologias de
maximizar a produtividade mesmo de todo mundo e também de procedimentação. E isso aí é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas aqui que estão consumindo esse conteúdo. Queria saber, assim, como que a gente sai do zero ao avançado, que não seja o avançado, assim, mas como que a gente começa a ter um bom conhecimento de gestão? Gestão é uma palavra que assusta muitos escritórios que não têm esse conhecimento. Como que a pessoa sai do zero? Eu vou ter que ser clichê, mas não tem como evitar. Buscar realmente aqui o conhecimento, o ferramental que está à disposição. Até a OAB tem cursos, tem conteúdo até gratuito, de qualidade. Então, eu recomendaria por aí. Para os colegas aí que estão na militância, na advocacia, eu acho que realmente encarar, tipo assim, a ferramenta está à disposição, né? Você tem recursos aí disponíveis, né? Realmente, uma das vantagens da tecnologia é que os recursos que antes eram acessíveis de forma muito cara, né? Hoje eles estão, digamos assim, mais fáceis, né? Então, e os colegas vão entender essa questão, né? De como que isso pode otimizar ali a sua agenda. Tem coisa que é intuitiva. Ele sabe que se ele conseguir falar com o correspondente para obter uma cópia de processo pelo WhatsApp, né? É melhor do que, às vezes, você ter que fazer como era antigamente, né? De você, às vezes, pedir como o Pablo deu o exemplo do fax. Mas até que ponto ele pode usar essa questão, por exemplo, para poder ter um atendimento melhor ali para o seu cliente, né? Essa é a pergunta. Eu falo isso pela forma que a gente defende no escritório, como você tem que usar seus e-mails, a forma que você tem que usar as suas mensagens que você recebe, né? A gente considera isso tudo como se fosse uma caixa de entrada que tem que ser organizada e depois organizada na hora que você vai processar tudo isso e colocar os próximos passos, né, a fazer. Então, realmente, talvez o primeiro passo já seja ouvir o seu podcast, que também tem muita, digamos assim, questão de qualidade aqui, né, muitos depoimentos, né, histórias, né, mas realmente o conhecimento está aí, é abundante. Na verdade, hoje em dia, a dificuldade não é o conhecimento, mas como filtrar. Porque é tanta informação que chega para você, a informação hoje corre atrás de você como nunca, né? Você nem quer informação, pisca o negócio do celular te dando aquela informação. Então, a grande dificuldade, eu acho que da nossa era, do momento atual, realmente, é o que fazer. Eu não preciso de toda a informação que chega, eu preciso daquela informação que me ajuda. Então, ter essa consciência, o despertar dessa consciência, é o primeiro passo. Você não ser consumindo tudo que fala de gestão, aí tem um monte de oráculo aí que fala de um monte de coisa que eu fico vendo, cara, não está assim, não é isso ainda, não é dessa forma, né? Então, é importante ter essa noção de filtrar o que buscar de conhecimento. Né, Pablo? Eu acho que, e também, assim, saber que existem várias metodologias de gestão, e para cada metodologia existem vários softwares né, várias ferramentas específicas que trabalham segundo aquela metodologia. O importante é você achar o que se encaixa no seu contexto, seja no seu orçamento, seja na sua forma de trabalhar. É igual dieta, né? Tem várias dietas aí, não adianta você querer fazer a dieta que não se encaixa na sua rotina. Né? Fazer dieta que a parte da dieta é um peixe que custa $1 milhão e não vende na sua cidade. Então, é a mesma coisa, tem que ver dentro das ferramentas, dentro das metodologias que existem por aí, qual que se encaixa no seu perfil, né? No perfil do seu negócio, né? Então, acho que isso é importante também. E utilizar essa metodologia, né? Então, não precisa ser o software A, software B, tem vários caminhos levam a Roma, né? Como dizem, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. E também, só para a gente dar uma noção realista, né? Não é esse mar de rosas. O dia a dia da advocacia, todos sabem, é um dia a dia árduo, né? E você lida com o Poder Judiciário, lida com o humor das pessoas que estão no Poder Judiciário, com os clientes. Por exemplo, eu lembro que há um tempo atrás a gente estava atendendo uma das carteiras digitais aí grande e tudo, do Brasil, e aí um dos fundadores, né, ele me mandou um contrato, aquela história, né? Caramba, Rogério, preciso assinar esse contrato aqui, preciso que você lê até amanhã, tal coisa.
Aí eu falei, não, eu estava no aeroporto embarcando, eu falei, não, pode me mandar. Aí você pega tudo aquilo que eu falei, caixa de entrada, criar tarefa, esquece. Porque o cliente recebeu, sei lá, o contrato 10 dias atrás, na véspera de assinar, ele lembrou que não mandou para o advogado, né? E ainda te manda 10 fotos JPEG dentro do aplicativo de mensagem, né? Então, tipo assim, é caótico, mas particularmente eu prefiro não abandonar o método, mesmo sabendo que em certas ocasiões o método não vai te ajudar em nada, né? Tem situações ali realmente que você vai falar para o seu cliente, ó, para tudo, volta no guichê, protocola, faz o PDF e manda. O cara tem que assinar no dia seguinte de manhã, ele te lembrou de mandar na véspera, né? Depois eu até conversei, expliquei, olha, pô, para melhorar a qualidade, importante, mas naturalmente ali, tudo isso que eu falei, você não pode se pegar nisso, né? Então, mas que saber que isso é exceção, não é a regra. Exceção. Por mais que a gente tente, entre nós, no escritório, criar um código para melhorar, entre os clientes internos, né, a área tributária, quando vai pedir alguma coisa para a controladoria, isso a gente consegue, entre nós, consegue controlar, né? Você tem um fluxo ali. Agora, externamente, o seu controle é limitado, né? Muitos clientes vai acontecer isso, que eu te expliquei. Quem dera a gente pudesse falar para os clientes, olha, não, chega dessa forma, manda para a gente, não, esquece, às vezes chegando em cima do prazo, né? Contrafé também, que às vezes o carteiro dá um AR, ele volta e você vai descobrir, e já está em cima da hora, esquece tudo, você tem que contestar primeiro para depois você fazer o cadastro. Então, tudo isso não é, né, Pablo, não é aquela coisa mais de rosas, mas sem dúvida nenhuma, mesmo nessas circunstâncias, na minha forma de ver, você saber que seu sistema está ali, que as informações estão funcionando, que a equipe entende, né, e por que aquela equipe tem que trabalhar dessa forma, né, te dá uma tranquilidade para você passar por essa turbulência que acontece, é inerente, né, enfim, na advocacia, pelos clientes, pelas questões. A gente nunca está livre de acordar, por exemplo, de manhã, e o cliente liga com um problema, que precisa de uma liminar, algo assim do gênero, e você tem que estar preparado para isso, né? A advocacia não deixa de ser prontidão também. Então, toda essa tecnologia só faz sentido se te ajudar. Se ela te atrapalhar, não vai fazer sentido. E ela te ajuda depois de você botar a casa em ordem, né? Nesses momentos aí. Tem que ter uma visão semanal lá, né? Tem que ter uma visão semanal. Se você tiver uma visão diária, você não avança. Por isso que é importante você selecionar a metodologia, a ferramenta que te ajuda. Então, não adianta fazer uma metodologia, uma ferramenta com um controle ultra mega detalhado, né? Back to basics, né? Então, tem que voltar a fazer o feijão com arroz, né? Enfim, melhor um feijão com arroz funcionando do que um sistema cheio de coisa que não é usado, né? É aquela questão. E é legal, né, que a gente fala de trabalho remoto e a gente volta num dos pilares desse podcast, né, de vários episódios. Você que é assíduo aqui sabe muito bem que a gente fala muito sobre fazer o feijão com arroz aqui, como o Pablo trouxe aqui agora, né, porque é com uma boa gestão que a gente pode trabalhar online, é com uma boa gestão que a gente consegue ter mais liberdade. E é isso que a gente espera aí, a gente está gravando esse episódio aqui no final de 2020, mas vai ao ar para vocês aí no início de 2021. Não sei se você está escutando em 2022, 2023, mas seja lá em qual ano, a gente espera que você aproveite aí o convite de hoje de realmente buscar otimizar um pouco mais o dia a dia, porque com essas pequenas otimizações, com esses pequenos rituais, com um manual aqui que eu entrego para um novo advogado do escritório, que a gente consegue trabalhar online. Às vezes a gente não está conseguindo por falta desses procedimentos, desse passo a passo bem definido, e eu acho que o Pablo e o Rogério deixaram bem claro aqui como que eles guiam de uma forma bem sucedida a gestão deles, e ninguém falou que ia ser fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo estava aí, só trabalhando no home office, só estava todo mundo assim com o modelo de gestão perfeito, todo mundo advogado, não seria uma das profissões mais estressantes do mundo, e né, infelizmente, não tinha ninguém com burnout, doente, como tem hoje na advocacia, mas se fosse fácil, todo mundo faria. Eu espero que você aí busque a mudança. Eu queria perguntar para o Pablo e para o Rogério aí, né, um minutinho aí para vocês falarem as palavras finais, estamos chegando aqui no encerramento, mas já queria agradecer muito a presença de vocês dois, a generosidade em compartilhar conhecimento. De verdade, agradeço muito pelo tempo de vocês, pela prontidão aqui em compartilhar e falar sobre um assunto tão importante, e falar alguns dados, né, que alguns escritórios até guardam como confidenciais, né? Poucos escritórios
querem compartilhar abertamente a gestão como vocês estão fazendo. Então, agradeço de verdade por isso. Em consideração final, eu gostaria só de destacar para que os colegas, né, eles se atentem a toda essa questão da tecnologia, e muitas vezes você tem que realmente tomar medidas dessa forma, como, por exemplo, a gente falou, não, você não vai colocar o seu estagiário sentado do lado do seu monitor para revisar uma peça, que eu sei que isso é o modo padrão, você vai ter que usar as ferramentas remotas, de compartilhamento de tela e de colaboração, e isso muitos advogados não gostavam, às vezes queriam imprimir o processo digital para levar para uma audiência, né, e tudo, a gente passou por isso no escritório. Então, se você às vezes chega e não dá, digamos assim, um grito da independência, né, a coisa não acontece. Para a gente foi uma necessidade, mas muitos escritórios, às vezes, não conseguem se reinventar, né, ou às vezes tem uma dificuldade de trabalhar com esse novo cenário, porque talvez falte isso, né? A partir de agora não pode mais, né? Então, isso ajuda, né, a você se modernizar. Então, fica essa dica, não tenha receio de quebrar essa prática, né, do post-it ali no monitor, e simplesmente, às vezes, uma regra desse tipo, né, que ajuda você mudar procedimentos, né? Obrigado, Rogério. Dicas bem, bem válidas, viu? Desculpa, fala. Não, eu ia pegar justamente o gancho no que o Rogério falou. Como eu disse, a pandemia permitiu mais, né, tornou mais normal essa questão de equipes remotas. A gente no escritório já trabalhava desde 2010, desde 2011, né, desde a fundação do escritório dessa forma. Mas a pandemia deixou isso muito mais normal dentro do mercado, o que favorece, né, os escritórios de advocacia a implantarem modelos de organização das suas atividades da forma que for mais conveniente para o escritório, né, e que possa permitir uma melhor prestação de serviço para os clientes. Então, por exemplo, a gente tem cliente aqui no Canadá e a gente atende, esses clientes no Canadá são atendidos por equipes que estão nos nossos diferentes escritórios, né, no Brasil, em 3 estados diferentes. E tudo flui otimamente, os clientes estão super satisfeitos, então, assim, essa questão de equipes remotas tem que ser usado ao favor do escritório, né, a favor do escritório, que também favorece, no final das contas, o cliente também, que tem um trabalho prestado com maior qualidade. Então, esse é o ensinamento final que eu queria deixar aqui, né, e agradecer ao Gabriel pelo convite, foi um prazer falar aqui hoje, e a gente está à disposição aí. Obrigado, Pablo. Obrigado, Rogério. Foi um grande prazer aqui recebê-los. O meu tema preferido é trabalho remoto na advocacia. A Freeló surgiu em 2018 com a proposta de trazer uma nova experiência de trabalho na advocacia e focando bastante no trabalho remoto. E foi legal ver, pouco tempo, né? 3 anos desde a nossa existência, mas é legal ver como que o mercado amadurece. É legal a gente também conhecer exemplos que já estavam utilizando esse modelo já há muitos anos, né? E o tanto que é mais do que... Isso não é passageiro, né? Quem acha que agora, assim, saiu a vacina, vai voltar ao trabalho normal. Não vai voltar. As pessoas acostumaram assim, com esse novo modelo de trabalho, os clientes acostumaram com a possibilidade de ser atendidos online, então, no mínimo, vai ser algo mais parecido com o semipresencial comparado com o que era antes, pelo menos na minha visão, né? Então, o nosso objetivo é atuar aqui junto com vocês como curadores de conteúdo para ajudar vocês a implementar esse modelo no escritório de vocês, para ajudar vocês a trabalharem de uma forma mais eficiente, ganharem tempo para fazer o que realmente importa no escritório de vocês, que é fazer negócio, que é prestar um bom serviço para o seu cliente, cuidar da gestão, cuidar da satisfação dos seus colaboradores, porque pouco a pouco aí sim você vai conseguir se destacar na advocacia. Um exemplo bem, bem rico aqui. Muito obrigado, Rogério e Pablo, de verdade, foi um prazer recebê-los. Na próxima quarta-feira a gente volta aqui, pessoal, para mais um Lawyer to Lawyer. Espero que vocês estejam conosco presentes e, é claro, né, se você está escutando até agora, não deixou o like aqui no seu player de áudio favorito, estiver no YouTube, não deixou o seu like por aqui, agora é a hora, e também não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com outros colegas advogados e advogadas. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.